E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, está falando das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar aqui, sobre este livrinho aqui, E Viveram Felizes para Sempre. Deixando logo um alerta aqui para você que é fã dos Bridgertons e ainda não leu toda a série de livros que já está publicada. Esse livro pode conter spoilers e essa resenha também. Então ela não é indicada pra você. Mas se você já leu, ou se você não se importa com spoilers sobre a série, sobre os livros, então continua aí, vamos me acompanhar. Vou deixar aqui encaixadinho, que ele não caia e vocês consigam continuar vendo a capa deste livro, gente. Vamos lá, esse daqui, gente, é o E Viveram Felizes para Sempre, da Julia Quinn. Ele tem 256 páginas e foi lançado aqui no ano de 2016. Já vai fazer 10 anos que ele foi lançado no ano que vem, hein? Ele se encaixa ali no gênero romance de época, foi publicado pela editora Arqueiro. Ele faz parte da série dos Bridgertons. Ele é um livro de extras, né? De epílogos extras que a Julia Quinn fez em homenagem a cada um dos seus personagens mesmo. E em homenagem também aos fãs da série. E eu classifiquei ele com 5 estrelas. Gente, esse livro me tirou de uma baita ressaca literária. Preciso começar essa resenha falando isso. Eu tava com uma baita ressaca literária. Tava com zero ritmo de leitura, sem foco, sem vontade de ler. E arrastando várias leituras. Mas quando eu peguei esse daqui, eu li ele assim, no estalar de dedos. E foi tão delícia, gente. Foi tão gostoso. Eu acho que principalmente pela experiência de revisitar personagens que eu já conhecia e que eu já gostava. Então, nesse livro, a cada capítulo, ele vai trazer, de acordo com a ordem da série, né, da série de livros, os meus inclusive estão aqui embaixo, do 1 ao 8. De acordo com cada livro lançado, ela vai trazer um epílogo extra, né? E eu vou dar um resumo aqui sobre cada um deles, tá bom? Eles vão seguir exatamente a ordem de lançamento. Então pode ser que você pegue algum spoiler aqui, eu já tô te avisando, hein? Aqui, o primeiro, que é o Duque e eu, ele vai seguir a história da Daphne, né? Tipo, 20 anos após o casamento dela, os filhos já estão criados, ela tem um ótimo relacionamento, continua tendo, né, um ótimo relacionamento com o marido. E ela tá ali vivendo uma novidade na vida dela, né? Ela vai ter uma descoberta que ela não esperava que fosse mais possível acontecer com ela. Então é bem gostoso. E outra coisa que também vai acontecer aqui é o Simon, ele lendo finalmente as cartas que o pai dele deixou. E eu já te adianto, são frustrantes, gente. Não tem nada demais naquelas cartas. Mas é interessante porque é um marco, né, pra ele. Ele finalmente encerra um capítulo. É uma delícia, gente. Esse epílogo da Daphne com Simon, ele foi maravilhoso. O segundo, que é O Visconde que Me Amava, que é a história do Anthony, ele vai acontecer ali dentro de uma partida de Pall Mall, que é aquela partida que só os Bridgertons sabem jogar e do jeito que eles sabem jogar, né? E eles fazem ali eles já têm uma tradição familiar. Então toda vez, na época, relembrando, né, justamente o relacionamento do Anthony com a Kate, dentro do mesmo período, eles voltam a jogar esse jogo, reúne ali a família, né, e quem vai jogar? Vai ser o Simon, a Daphne, a Kate, o Anthony, o Colin e a irmã da Kate, que agora me fugiu a memória o nome dela. Então essas pessoas, eles precisam estar ali, né, toda aquela época do ano, e é bem divertido. Esse epílogo é um dos mais divertidos, porque rola uma disputa ferrenha ali entre a Kate e o Anthony pra ver quem vai ficar com o taco da morte, e é bem legal, gente. Esse epílogo foi super leve, foi super divertido e foi super amoroso também. Também já se passaram bastante tempo desde que eles se casaram, desde que eles se conheceram, e a vida tá seguindo maravilhosamente bem. É muito fofo. O terceiro, que é Um Perfeito Cavalheiro, que vai contar a história do Benedict com a Sophie, né, que é a esposa dele. Mas aqui, nesse epílogo, não vai focar neles dois como casal. Vai contar a história da Pose, que é a irmã da Sophie.
E ela foi uma das pessoas que mais ajudaram a Sophie, né? Quem lê o livro aí sabe da importância da Pose na história. E a Pose, ela é uma fofa, gente. Eu fiquei assim tão feliz que a Júlia ela pôde contar nesse conto um pouquinho da vida dela e ela se apaixonando, né? E é legal porque ela tá assim, depois de toda a história, ela fica com um péssimo relacionamento com a mãe. Então ela meio que acaba sendo adotada pelos Bridgertons, né? A Pose. E ela vai passar um tempo na casa da Sophie e do Benedict. E lá ela conhece, né, o homem por quem ela vai se apaixonar e finalmente se casar. Mas ela fala algo dentro do livro, né, que eu acho que é sensacional, que ela diz assim, não é que ela não quisesse ter um relacionamento nem nada disso, mas ela aprendeu o valor que ela tinha. Ela aprendeu a se amar, né? Ela aprendeu a entender qual era o próprio valor. E isso me emocionou demais. Eu até marquei esse quote, gente. Olha, lindíssimo, lindíssimo. Foi uma das melhores histórias dentro do. Eu amei tudo, né? Mas essa daqui ela me tocou mesmo. O próximo, que é Os Segredos de Colin Bridgerton, que vai contar a história do Colin com a Penélope, né? Esse daqui, ele não vai se passar muito tempo depois dos eventos, né, do livro. Aqui vai contar como a Eloise vai descobrir a verdadeira identidade da Lady Ridiculous Blonde. Que na verdade é a Penélope, né? A Eloise acabou fugindo para ir se encontrar lá com o futuro marido dela, né, o Sir Philip, e ela acaba perdendo a revelação da Penélope. Então, ela não sabe que a Penélope é a maior fofoqueira de Londres, que é a melhor amiga dela, né? Então, ela não sabe que a melhor amiga dela manteve esse segredo dela. Então, assim, ela tá naquela tensão, né? Porque todo mundo sabe, toda a família sabe. Eles estão indo para o casamento da Eloise. E a Heloise não sabe, então eles precisam contar ou pelo menos guardar ainda mais esse segredo. Então várias coisas vão acontecer ali e também é bem divertido esse epílogo. E é bem bacana a gente ver o casamento da Heloise, gente, eu amei, amei mesmo. Seguindo, nós temos a história da Heloise, né, que é Para Sir Philip com Amor. E também aqui não vai focar nos personagens principais, também vão se passar anos desde que a Heloise se casou, ela teve seus próprios filhos e ela adotou, né, os filhos que Sir Philip já tinha. E aqui a gente vai ver a história da filha dela mais velha, que é a Amanda, filha do Shiva, né? Ela vai se apaixonar, a gente vai ver a Amanda se apaixonando. E aí ela vai contar um pouco, tudo é pela visão da Amanda, e é a primeira vez que a Júlia, ela escreve em primeira pessoa, que ela diz que foi um experimento que ela fez, que ela já queria fazer há um bom tempo, e ela aproveitou esse conto da Amanda pra escrever em primeira pessoa. Então a gente tá na mente da Amanda, a gente vai acompanhar ela se apaixonando, sendo feliz, né? E falando do relacionamento dela com a mãe, e quanto a Heloise foi importante pra ela. É muito bonito, gente, é muito bonito mesmo, eu fiquei bem emocionada, eu também amei a história da Amanda e ela definitivamente merecia um livro inteiro só pra ela, de tão bacana que foi esse conto, né? O próximo, que é O Conde Enfeitiçado, quem já viu meus comentários sobre esse livro sabe que eu odiei o livro da Francesca. Pra mim, a Francesca era a irmã mais assim, destacada dos Bridgertons. Eu achava que ela não tinha nada a ver ali. O livro dela foi estranhíssimo. Pra mim, parecia nem que era a Júlia que tinha escrito, porque foi muito esquisito. Não tinha aquela vibe divertida dos Bridgertons. Não foi uma história interessante. E, assim, eu não curti, de verdade. Porém, aqui, no epílogo extra dela, mudou completamente a minha visão da Francesca. Ela foi 1000 vezes mais interessante, muito mais divertida, ela tá muito mais próxima à família. E aqui ela vai lidar com os problemas de infertilidade dela. Ela já está casada há um bom tempo, ela sempre teve esse sonho, esse desejo de se tornar mãe, e para ela é muito difícil ver, né, toda a família seguindo, né, com um excesso de fertilidade e ela não podendo ter os próprios filhos. Então é bem doloroso ver isso acontecendo.
E aos poucos ela vai abandonando essa visão e deixando ser abraçada pelo amor familiar mesmo, que foi o que eu mais senti no livro dela. A sensação que eu tinha era que a Francesca ela queria se separar dos Bridgertons completamente. Ela queria ser um indivíduo por conta própria, o que é justo, mas ao mesmo tempo ela se desfazia da família, né? Então, para mim, isso foi um péssimo. Mas aqui não, aqui a gente vê ela muito próxima da família, ela é uma tia amorosa que faz de tudo pelos sobrinhos, está sempre presente nos momentos mais importantes, mesmo morando lá na Escócia, ela vem pra Inglaterra para ficar com os sobrinhos, e isso é muito bonito, gente. Então a Francesca ganhou meu coração aqui nesse conto. Júlia, eu acho que você só deveria reescrever o livro da Francesca, fica só minha opinião. O próximo, gente, que é a história da Hyacinth, que é Um Beijo Inesquecível, né? Aqui, gente, é bem bacana, porque a Hyacinth, ela é aquela filha que sempre deu problema. Não no sentido de ser problemática, mas no sentido de ser uma pestinha. Que era o que a Hyacinth era. Ela sempre foi bem pra frente, ela aprontava todas, ela era bem destemida. E os irmãos, eles passavam um sufoco com ela, né? Porque por ser a mais nova, a caçulinha da família, bem protegida. E ela pintava, sempre pintou muito com os irmãos. E aí a mãe dela falava muito pra ela, né, a Violet, eu espero que você tenha uma filha parecida com você. Dito e feito, ela tem uma filha que é idêntica a ela. E ela fica pensando muito nisso, né? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Meu Deus, a minha filha é muito... E é muito divertido também, gente. E aqui nesse conto, ela vai continuar a busca dela pelas joias da família do marido, né? Que era um dos principais motos do livro dela. E por último, mais ou menos importante, A Caminho do Altar, que é a história do Gregory. Que aqui, gente, a gente vai viver um momento bem dramático, né? O Gregory tá ali com a esposa dele, prestes a dar à luz, né? E ela vai ter gêmeos e ela vai ter uma complicação no parto, né? Então a gente vai viver ali momentos de tensões, né? Bem complicados. Ela vai ter, como são gêmeos, ele já tá, acho que são 9 filhos ao todo que ele tá tendo. É gente pra caraca, né? E ele vai precisar lidar com a possível perda da esposa, né? Então é bem difícil, é bem delicado. E a Hyacinth, ela tá nesse momento também com ele, né? Ajudando, porque são 7 crianças que ele já tinha, né? E agora tá vindo o 8º e o 9º, então é bem... Eu acho que é isso, gente. São 8 ou 9 ou 10 filhos, alguma coisa assim. Então é bem interessante ver isso, né? E a Júlia, ela até fala, né? Nem tudo são flores na vida dos Bridgertons, né? E ela decidiu mostrar um momento delicado na família, o que eu achei que foi de muito bom gosto. Apesar da história ser dramática, ela é muito bonita também. E assim a gente encerra ali o momento dos epílogos dos Bridgertons. E a Júlia, ela deixou mais um presente pra gente. Ela faz um conto da Violet, que se chama O Despertar de Violet. E, gente, eu amei, eu simplesmente amei, porque a gente pôde acompanhar lá o início da vida da Violet, quando ela era só uma criancinha, quando ela conhece o marido, se apaixona e começa a ter os próprios filhos. É muito bonito mesmo. E a gente, assim, apesar de se apaixonar junto com ela, a gente já sente aquela dorzinha no coração. Mostra o momento em que ele morre, o quão difícil foi pra ela. Principalmente porque ela estava grávida ainda do último filho, né, que foi a Hyacinth, do 8º. Então, ela lidar com tudo isso, com ser tão nova e já ser viúva, é bem difícil para ela. E depois a gente vai vê-la já como uma mãe, uma senhora, e com a possibilidade de viver um novo amor, o que também é bem bacana, né, porque eu acho que ela também merecia isso. Acaba não acontecendo, a gente sabe, porque a gente leu todos os livros, a gente sabe que a Violet acaba ficando sozinha mesmo, mas a possibilidade de ela ter um novo amor, de se apaixonar novamente, é bem bacana de se ler, né? E por fim, a gente já vai encontrá-la nessa última fase da vida, né? Como uma avó, uma bisavó, a grande dama da família, né? A mãe, né, a matriarca dos Bridgertons, né?
E é bem bonito ver ela cercada, a última parte do conto dela é no aniversário dela, acho que de 75 anos, alguma coisa assim. E ela cercada dos filhos, netos, bisnetos e afins, e ela tendo uma conversa muito sincera ali com a Daphne sobre a vida, né? E tudo que ela viveu. E, gente, olha, sinceramente, foi um dos melhores presentes que Júlia poderia ter dado, porque a Violet é uma personagem muito preciosa, muito querida, é uma super mãe, uma super mulher e uma pessoa que superou muitas coisas. E por isso, gente, eu não tenho o que dizer. Eu acho que o livro, ele foi maravilhoso, maravilhoso. Ele dá essa sensação de nostalgia na gente. Ele deixa o coração quentinho. A gente revisita personagens que a gente amou. E até aqueles que a gente não amou. No meu caso, eu passei a gostar muito, que foi o caso da Francesca. Então eu acho que o livro, ele cumpriu o seu papel, que era de trazer essa sensação de alegria, de nostalgia e de conforto mesmo. E por a leitura ser tão ótima, assim, tão fluida, eu consegui retomar o meu ritmo de leituras, me tirou da minha ressaca literária e para mim foi perfeita, foi uma experiência maravilhosa. Eu não tenho o que dizer, só dizer para você: leia, porque você com certeza vai amar. Ele é maravilhoso, gente. Eu vou ficando por aqui, lembrando a todo mundo que tá saindo resenha escrita lá no blog, então é só você acessar o garotasentrelivros.com que você vai conseguir acessar essa resenha também escrita. E também, se você não é inscrito aqui no canal, aproveita agora e se inscreva, clica no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações, tá bom? E se você quiser comprar este livro ou qualquer outro item lá pela Amazon, acessa lá a Amazon através do meu link aqui embaixo, também tá na descrição. Você comprando o livro ou qualquer outro item pelo link, uma porcentagem vem aqui pro canal e ajuda a gente a crescer e investir cada vez mais aqui. Tá certo, meu povo? Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todo mundo que tem me acompanhado, que tem ficado aqui comigo. E muito obrigado mesmo. Em breve eu volto com muito mais pra vocês. Um beijão. Tchau, tchau.